Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo escuro, estou usando ele solto, olhos escuros e hoje estou vestindo uma blusa coral. Estou também usando um curativo do meu nariz. E nós vamos hoje ter uma aula de História. E o nome da nossa aula vai aparecer aí na tela para vocês. A Dandara trouxe o nome da nossa aula: Pertencimento e Memórias. Para nossa aula começar, eu quero te fazer algumas perguntas. Você tem história? Eu digo história sobre a sua vida, sobre a sua família, alguma história para contar? Eu acredito que sim, não é mesmo? Todos nós temos alguma história para contar. E nisso, nós criamos memórias com as nossas histórias, nossas vivências. Nós criamos memórias. E também temos aquilo que chamamos de memórias afetivas. Você, de repente, pode estar se perguntando: professora, o que são memórias afetivas? Eu vou tentar explicar para vocês. Memórias afetivas são aquelas lembranças que nos trazem alguma sensação. Por exemplo, quando você escuta uma música, ou sente algum perfume, ou passa por algum lugar e traz aquela lembrança, aquela sensação que você tem do passado, de alguma coisa que aconteceu. Então, nós chamamos esse tipo de memória de memórias afetivas. E para começar a nossa aula, eu trouxe uma história que tem tudo a ver, que fala também sobre memórias, sobre lembranças, e eu vou colocar a capa do livro aí na tela para vocês verem. O nome do livro é Tequinho, o Menino do Samba, escrito por Neuza Rodrigues e Alexia Oliveira, ilustrado por Melo Menezes, da editora Rovelli. Tequinho nasceu numa comunidade onde o samba faz parte da vida das pessoas. E você aí de casa? Mora em alguma comunidade em que o samba faz parte da vida da sua família, dos seus vizinhos? Ele cresceu numa casa grande, cheia de janelas na sala, com um quintal na frente, por onde Tequinho via entrar e sair baianas, entrar e sair mestre-sala e porta-bandeira, entrar e sair passistas e ritmistas, ou seja, Tequinho vivia e convivia com essas figuras tão importantes da comunidade do samba. E aí eu acho que o Tequinho foi se apaixonando cada vez mais pelo samba. Mas vocês sabem o porquê dessas pessoas, dessas figuras importantes e toda a comunidade que estava envolvida ali com o samba, que eles adoravam frequentar a casa de Tequinho? Vamos ver? O motivo do entra e sai da casa era a deliciosa feijoada que sua bisavó preparava e mais, as histórias que ela contava. E a história que Tequinho mais gostava era que falava sobre a fundação da escola de samba da comunidade. A bisavó de Tequinho reunia os familiares em sua casa para comer feijoada, para contar histórias, as memórias que ela tinha sobre aquela escola de samba, sobre a fundação da escola de samba. Ela era uma verdadeira matriarca. Você sabe o que é uma matriarca? Eu vou falar para vocês. As matriarcas são figuras femininas importantes em uma comunidade. Elas possuem saberes e histórias e geralmente elas são muito respeitadas ali naquela comunidade. Inclusive, eu trouxe uma mulher para vocês conhecerem. E aí você me diz se não lembra também um pouco sobre a história da bisavó de Tequinho, que reunia várias pessoas em sua casa para ouvir samba, para comer a feijoada, contar histórias. Vejam só, vou colocar aqui na tela. Hilária Batista de Almeida, a tia Ciata, é uma das personagens mais importantes da história do samba. Ela nasceu em Santo Amaro, na Bahia, no dia 13 de janeiro de 1854. E desde cedo esteve muito ativa nas manifestações culturais e religiosas originárias da África. Aos 22 anos,
mudou-se para o Rio de Janeiro, fugindo da perseguição que havia aos praticantes do candomblé lá em Salvador. Era uma quituteira de mão cheia. Sua casa estava sempre cheia de gente, que vinha para saborear comida baiana e curtir uma boa batucada. Por toda a vida, Tia Ciata foi uma grande promotora da cultura negra e das tradições africanas no Rio de Janeiro. Inclusive, a ala das baianas da escola de samba surgiu em homenagem a Tia Ciata e outras quituteiras baianas, que permitiam que sambistas se reunissem em sua casa quando a atividade ainda era proibida por lei. Tia Ciata morreu em 1924, antes do samba ser legalizado, mas revive cada vez que uma baiana gira as saias nas escolas de samba. Inclusive, tem uma escola da rede municipal que leva em homenagem o nome de Tia Ciata, Escola Municipal Tia Ciata, que é uma figura muito importante para o samba. E aí, lembra que eu falei para vocês sobre a bisavó de Tequinho? Ela lembra bastante, né? Pois na casa dela aconteciam os sambas, as feijoadas. E aí, eu estava pensando em como essa história, em como a bisavó de Tequinho, ao reunir a comunidade e contar sobre as memórias, sobre a fundação da escola de samba, como ela traz as memórias. E aí ela traz as suas memórias afetivas, pois quando ela conta aquela história, ela coloca suas impressões, suas vivências, e ali ela coloca todo o sentimento que ela teve, as emoções que estavam envolvidas no momento da fundação da escola de samba. E Tequinho adora ouvir essas histórias que são passadas através da oralidade pela sua bisavó. E você aí de casa, gosta de ouvir as histórias, as memórias das pessoas mais velhas que você? Eu adoro, principalmente as pessoas da minha família, pois assim eu conheço um pouco mais sobre a história da minha família, do meu bairro, das pessoas que moram por ali. Eu aposto que se você conversar com alguém mais velho da sua família, da sua comunidade, rua, você vai conhecer histórias bem legais. E aí, eu lembrei que na história do samba tem outra figura muito importante. O nome dele é Heitor dos Prazeres e nós já falamos sobre ele em outras aulas. Ele retratava em suas pinturas um pouco da sua realidade, da sua vivência e experiência naquele espaço. E aí ele retratava com as suas emoções, colocando ali as suas marcas, né? Como quando a bisavó de Tequinho conta a sua história. Ele contava através das pinturas e também do samba, pois ele foi uma figura muito importante no samba. Só que hoje eu trouxe alguns quadros, algumas pinturas que ele fez e para a gente entender um pouquinho mais sobre essas memórias, como nós podemos expressar e interpretar essas memórias. Essa é uma pintura de Heitor dos Prazeres, que se chama Carnaval. Nós podemos ver várias pessoas festejando, dançando, e aí nós podemos entender um pouco sobre a vivência de Heitor dos Prazeres, pois, como eu disse, ele retratava suas experiências, suas vivências. Essa é mais uma pintura que se chama Roda. Percebam que tem uma roda de samba, e aí nós conseguimos entender sobre o que ele queria falar e expressar sobre aquela comunidade naquele momento. Nessa pintura, nós podemos ver o olhar dele do Morro da Mangueira. Já essa outra pintura se chama Samba no Terreiro. Através da história de Tequinho e observando as pinturas de Heitor dos Prazeres, nós podemos entender um pouco como as memórias, as histórias das comunidades podem ser representadas. As memórias afetivas estão presentes em todos nós e elas são ligadas como se fosse uma chavinha no nosso cérebro. Por exemplo, quando eu olho e eu toco giz de cera, eu tenho a lembrança da minha infância, da minha primeira escola. E você aí de casa, tem algum objeto, música, cheiro, comida ou local que te traz memórias afetivas, que te faz ter sensações do passado, de histórias e lembranças? Eu aposto que sim. E aí, hoje, eu trouxe um desafio para vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer o desafio que o seu colega também fez, pois assim vocês vão conhecer as memórias dos seus colegas, professores. Vamos para o desafio. Agora é a sua vez de retratar suas memórias afetivas.
Registre em um desenho bem bonito algum momento que foi capaz de proporcionar em você memórias afetivas. Depois que você fizer esse desenho, você pode compartilhar com os seus colegas. A nossa aula já está chegando ao final, mas eu fico aguardando vocês nos próximos encontros. Beijos e tchau, tchau!